Olá, amigos. Aqui estamos novamente e temos como objetivo trazer os ensinamentos da doutrina espírita, evidenciando a sua aplicabilidade no nosso dia a dia. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele nos diz que nenhum conhecimento tem valor se ele não for acessível a todas as pessoas e não trouxer uma utilidade para a existência. E o Espiritismo, ele está ao alcance de todas as pessoas. E quando estudado e compreendido, é um roteiro para as nossas vidas. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele esclarece a respeito do Espiritismo. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia formam a base desse triângulo e estão vinculadas à Terra. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. E Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos diz que, em linhas gerais, o aspecto filosófico da doutrina espírita analisa a criação divina, explicando por que Deus criou o homem, qual a sua origem, qual a sua destinação, refletindo ainda sobre as causas da felicidade e infelicidades humanas. Quanto ao aspecto científico da doutrina espírita, ela nos fornece comprovações a respeito da natureza e imortalidade do espírito, a influência exercida pelos espíritos e o intercâmbio mediúnico estabelecido entre os encarnados e os desencarnados. Mas o aspecto religioso da doutrina espírita trata das consequências morais do comportamento humano, definido pelo uso do livre-arbítrio e governado pela lei de causa e efeito. Mas o objetivo da doutrina espírita é a melhoria moral, e essa melhoria moral é orientada pelo Espiritismo, fundamentando-se nos preceitos doutrinários do Evangelho de Jesus. Vamos trazer então, já que a proposta é trazer uma visão do Espiritismo para o nosso dia a dia e a sua utilidade, vamos trazer então um acontecimento atual para que possamos compreender o alcance da doutrina espírita. Hoje mesmo me deparei com um artigo no portal Raízes, que trazia o seguinte título: Não há maldade mais cruel do que pessoas disfarçadas do bem. O autor do artigo afirma: o mal puro é apenas um mito, e continua: a pessoa que pratica o mal justifica a moralidade de suas ações para si mesma de alguma maneira. Ao se convencer que seu comportamento é moral, essa pessoa pode se separar e se desvincular do comportamento imoral e de suas consequências. E para ilustrar o artigo, ele cita como exemplo o fato de Jim Jones, pastor e fundador do Templo Popular, que é uma seita pentecostal cristã de orientação socialista, que conduziu 918 pessoas ao suicídio coletivo em meio à floresta amazônica, no território da Guiana, em 1978. Jim, em seus sermões, sempre se mostrava lúcido, pacífico e honrado. E era, pelo menos, ele acreditava nisso. Ele, assim como tantos, conclui o autor do artigo, prova que nenhum mal é feito com tamanha convicção e sem qualquer culpa quanto aquele que é feito em nome de Deus, conclui o autor. Eu achei particularmente interessante o artigo, pois hoje nós estamos vivenciando uma época em que se justifica muitas atitudes através de citações do Evangelho, ou mesmo justificando estar agindo
em nome de Deus. Mas como é que nós podemos diferenciar o bem e o mal para que não sejamos convencidos, ludibriados por pessoas que agem dessa maneira? Muitas vezes estão no âmbito de mando, né, de comando do povo. E Kardec nos esclarece que para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, da lei de Deus, das leis divinas. Então, já que entendemos que Jesus é a nossa referência, e é a referência, é o embasamento dentro da doutrina espírita, vamos começar a responder o nosso questionamento, como o Espiritismo pode nos dar os parâmetros para identificarmos o bem e o mal. Vamos começar então pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12, onde Jesus deixa um roteiro seguro, um manual divino para que o homem pudesse discernir o bem e o mal. E está escrito assim: e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. E Kardec, o codificador da doutrina espírita, não deixa dúvidas quanto ao bem e o mal. Em O Livro dos Espíritos, na questão 630, o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e mal é tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar, ou seja, agir de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Encontramos também na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, o bem é a própria essência do Criador, onde ele enumera as características do homem de bem, já citadas num outro trabalho que fizemos, e que está aí. Eu gosto de fazer as citações para que vocês possam buscar, né, no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Amigos, podemos perguntar também: por que ainda temos tantas dificuldades em aplicarmos os ensinamentos de Jesus nas nossas escolhas? Em Romanos, capítulo 7, versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo escreveu: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço? O depoimento de Paulo confirma como é difícil lutar contra o homem velho que trazemos em nós. Difícil, mas não é impossível. Porque Deus, em sua misericórdia infinita, nos dá oportunidades através das inúmeras existências que passamos em cada encarnação. A doutrina espírita, didaticamente, faz uma distinção entre vida e existência. Vida, o espírito tem uma só, esteja encarnado ou desencarnado, ou seja, imortal. Além do mais, ele é perfectível. É uma lei. A vida teve início, mas jamais terá fim. Altera a sua personalidade para melhor à medida que se desenvolve suas qualidades morais, mas jamais perde sua individualidade. E a existência? O espírito tem muitas. Cada reencarnação representa uma existência, tanto no plano físico, neste planeta ou em outros mundos. Assim, a existência no plano físico representa um estágio no plano material. O espírito veio do mundo espiritual, vivencia a existência corpórea, retorna a um plano espiritual e assim sucessivamente, até não precisar mais reencarnar, a não ser em missão especial pelo avanço alcançado em sua evolução. Nesse sentido, o espírito é dono da sua vida,
pois ela lhe foi concedida por Deus em caráter permanente e irrevogável. Jamais a perderá. Mas, meus amigos, não podemos nos esquecer que, apesar das inúmeras oportunidades que temos através da reencarnação, diante das situações, sempre temos uma escolha. E ninguém está isento das consequências dos seus atos. No livro O Céu e o Inferno, Kardec diz: toda falta que se comete, todo mal praticado é uma dívida contraída que tem que ser paga. Se não for nessa existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Meus amigos, vamos refletir. Será que podemos alegar que não temos parâmetros para diferenciar o bem e o mal? E a doutrina espírita nos faz recordar ainda o ensinamento de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Um grande abraço a todos.